Olá, tudo bem? Eu me chamo Gabriele, sou supervisora da empresa Cuidar em Nazaré e hoje eu vim falar sobre pontos positivos e qualidades positivas que um bom cuidador deve ter. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, já acompanhe aqui com a gente até o final para vocês ficarem por dentro e também acompanhe a gente no canal do YouTube da Cuidar em Nazaré. Então, gente, o que um bom cuidador deve ter para dar uma boa assistência e um serviço de qualidade para esse assistido, paciente que está precisando, né? Principalmente aqueles que são idosos. Muitas das vezes, quem trabalha como cuidador vai cuidar, na grande maioria das vezes, de idosos. Então, o idoso ele tem uma particularidade que é muito do idoso, que quem tem idoso em casa, avós, tem um bom convívio com o idoso ou cuida de alguém, sabe como é que é. Sabe que nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser tranquilo, que existe uma certa teimosia, é uma personalidade mais difícil de lidar. Então, a gente precisa saber e pontuar o que é importante essa pessoa ter para melhorar o seu serviço. Então, para você que iniciou como cuidador recente, ou que quer, que tem vontade, ou para você mesmo que já é um cuidador e acha que é importante estar sempre se atualizando, já fica aqui com a gente e acompanha, porque aqui tem dicas importantes para que você preste um bom serviço, para que o seu serviço seja um serviço de qualidade, para que essas pessoas, tanto os pacientes quanto a própria família que está contratando, na maioria das vezes, se sinta satisfeito com o seu serviço. Então, o primeiro deles é a empatia, que nunca pode deixar de ser falado. Acho que em qualquer área a gente tem que ter empatia, né? E falando aqui em relação aos cuidados com idosos, como eu falei, que tem essa perfil, essa personalidade mais difícil, esse traço mais difícil, ele é mais teimoso, é mais rabugento, ele é mais isso, ele não quer fazer aquilo. Então, assim, a gente tem que ter empatia, né? Porque a gente precisa saber se colocar no lugar daquela pessoa. Imagina só a gente, nós que somos jovens, que conseguimos andar muito bem, enxergar bem, comer sozinho, e uma pessoa mais velha que não consegue mais fazer. Isso para ele é uma frustração, né? Porque ele precisa de alguém para se vestir, ele precisa de alguém para se trocar, para tomar banho, para se alimentar, e muitos não aceitam essas limitações que a terceira idade acaba lhe dando. Então a gente precisa entender, precisa compreender, se colocar no lugar e principalmente entender que aquele sofrimento daquela pessoa, aquele sentimento daquela pessoa, para você pode não ser importante, mas para ele é. Então é interessante que a gente se coloque no lugar, ou que a gente tente compreender, porque a empatia, ela é isso, é você entender que aquilo que para você pode não ser nada, para uma outra pessoa pode ser muita coisa. Ainda mais sendo uma pessoa idosa, né, que tem 1 milhão de mudanças físicas e emocionais dentro da sua vida ali. Então a gente precisa frisar essa questão da empatia, que é muito importante. Outro ponto é a paciência. Quem já cuidou de alguém ou quem tem algum parente que precisa de um cuidado sabe que precisa ter paciência. Assim como a gente cuida de uma criança, que a gente também precisa ter paciência, mas muitas das vezes quando se cuida de uma criança, a gente fala não, é não, ele obedece, nem todos, mas a maioria obedece porque é uma criança, e o idoso não. Ele vai fazer o que ele quer porque ele ainda acha que ele tem autonomia para aquilo, às vezes, muitas das vezes ele acha que ele tem capacidade para realizar certas coisas, às vezes é um idoso que já tem Alzheimer, que tem uma demência sênior, mas que ele não aceita, que ele acha que não, ou em alguns casos ele nem sabe, porque nem sempre a família fala. Então, assim, precisa ter paciência, porque a maioria não vai querer ter cuidador, porque a maioria não quer, acha que ter cuidador é como se ele tivesse inválido, e muitas das vezes não é, às vezes até por uma questão de companhia, de um cuidado especial. Então, assim, tem que ter paciência, né? Quando iniciar numa residência, numa casa com um idoso ou com uma pessoa, iniciar sempre mostrando pontos positivos, conversando, se mostrando prestativo, tendo bastante paciência, principalmente para aqueles que são mais estressados, mais agressivos às vezes, né? E com calma tentando ir conquistar essa pessoa que você está cuidando, né? Principalmente os idosos que são mais difíceis. Então a comunicação eficaz ela é muito importante para a gente tentar entender as necessidades que aquela pessoa precisa, que aquela pessoa tem. Às vezes quando um cuidador inicia num local, ele não sabe o que o comportamento quer dizer, mas é bom a gente estar sempre atento para que aquele comportamento, aquela comunicação, a gente já saiba que é uma comunicação dele estar querendo algo, de ter uma necessidade de algo, ou não estar se sentindo tão bem. Então é interessante ter uma
boa comunicação fácil, uma comunicação clara, para melhorar o diálogo entre vocês e a relação de vocês também. Os conhecimentos também são de extrema importância, né? Quem cuida de pessoas mais debilitadas, principalmente, porque acaba tendo que realizar banho às vezes no leito, banho na cadeira de aspersão, né? Banho no chuveiro, ou fazer troca de fralda, prevenção de lesão, mudança de decúbito, mudança de tirar da cama para colocar na cadeira e vice-versa. Então são cuidados que um bom cuidador precisa saber, né? Se você está iniciando como cuidador e ainda se sente um pouco assim cru, não tão confiante para realizar certos serviços, é importante estar sempre se atualizando, né? A gente sempre pesquisar sobre, por exemplo, o cuidador está com uma dificuldade em tirar da cama para colocar numa cadeira, né? A gente tem que ter um pouco de força sim, mas é muito mais técnica. Você posicionando da forma correta, você consegue fazer essa locomoção. Então pesquisar sobre, entender qual é a melhor forma de fazer aquilo, né? Ou sobre um outro ponto, por exemplo, lavagem dos cabelos, escovar os dentes, são coisas que a gente tem que sempre estar se atualizando. Então o conhecimento ele é muito importante, né? E muitas das vezes as pessoas que fazem cursos e iniciam, nem sempre têm a oportunidade logo de cara de lidar com certos pontos que esse paciente tem. Mas isso não impede dele de estar sempre estudando, se atualizando, pesquisando e também indo, né? Fazendo, realizando plantões em lugares diferentes. Quanto mais o cuidador ele vai realizar serviços em lugares diferentes, mais ele vai aprender, porque cada casa é uma casa, cada paciente é um paciente, cada família é uma família. Então às vezes a gente tem muita experiência num, mas no outro é diferente. Então é interessante sempre estar fazendo esse rodízio, né? Conhecer novas pessoas, novos pacientes, para sempre estar aprendendo cada vez mais. Outro ponto é a flexibilidade, aquele cuidador que é flexível em relação a ir acompanhar o idoso ou a pessoa que precisa de cuidados a um certo local, a uma consulta, às vezes até numa praça, um momento de lazer, no shopping, no restaurante, alguma coisa assim. É ser flexível, né? Porque muitas das vezes esses cuidadores às vezes colocam certas dificuldades. É interessante que ele sempre tente dar solução e não problemas, né? Porque a pessoa tá ali, ele é um assistido que precisa de um cuidado, mas ele também tem a vida dele, ele também tem o seu lazer, ele também pode sair, pode fazer suas coisas. Então quando o cuidador ele é mais flexível em relação a isso, é um serviço muito mais tranquilo, muito mais fácil. Então para a família e para o assistido, né, para esse paciente, vai ser muito mais satisfatório ter a presença de uma pessoa que é flexível em relação a isso. Outro ponto é respeitar o idoso, né, e as suas autonomias. A gente sabe que o idoso ele vai perdendo algumas capacidades com o passar do tempo e a gente precisa respeitar e se adaptar com essas dificuldades que vão surgindo. Além do respeito como pessoa, tanto da família quanto dessa pessoa que está sendo cuidada, desse idoso, desse jovem, desse assistido, desse paciente, né? Então é interessante a gente respeitar e entender que aquilo ali é um ambiente de trabalho, não é um ambiente familiar, mas não para a pessoa que vai cuidar, é um ambiente de trabalho para ele e ele precisa ter respeito tanto para o assistido, tanto para esse paciente, quanto para todos da casa. Outro ponto também é a responsabilidade, né? Um cuidador que é responsável em todos os sentidos, tanto do horário que chega a realizar as suas funções, a realizar tudo que é de importante até o final do plantão. É importante que ele seja muito responsável, principalmente em relação à medicação, que é um ponto que muitas das vezes acaba tendo problemas nos lugares. Às vezes o cuidador ele passa do horário, ele esquece, ele pode dar uma medicação errada. Então ter responsabilidade mesmo de fazer tudo conforme tem que ser feito na rotina daquela pessoa, nos horários corretos. Claro que nem tudo vai ser um roteiro, nem todos os dias vão ser as mesmas coisas, mas tem coisas que serão sempre iguais, as refeições, as medicações, as trocas de fralda ou então as idas ao banheiro vai ser sempre a mesma e é preciso a gente fazer a higiene necessária, fornecer essa dieta na quantidade necessária, incentivar a beber água, porque principalmente quando é idoso, se a gente não oferece,
esquece, ele não faz, ele não bebe. Então ele não pede para beber água. Então é importante a gente ter toda essa responsabilidade de entender que aquela pessoa precisa de cuidado e que a gente precisa dar uma boa assistência para ele. Outro ponto é compreender as limitações. É importante que a gente entenda que o idoso, principalmente, ele tem limitações e conforme o tempo passa ele vai continuar tendo limitações porque ele vai envelhecer, principalmente para pessoas que têm Alzheimer ou alguma demência sênior, é normal que tenha esse tipo de limitação. Às vezes uma dificuldade para andar, uma dificuldade para levantar, para subir uma escada, para fazer certas coisas. Então a gente precisa compreender, né? E não brigar porque ele não consegue fazer alguma coisa. Tá ali do lado dando apoio, incentivo e para acompanhá-lo a realizar aquilo que ele está tendo essa dificuldade. E o último ponto a gente coloca aqui que é a dedicação e o carinho para essa pessoa, né? Todo mundo que tem um cuidador quer que esse cuidador não seja apenas uma pessoa que está ali de uma forma muito formal ou uma forma muito séria, mas que seja um companheiro, claro que mantendo uma relação profissional, mas que seja um companheiro, que tenha carinho, que tenha amor, que tenha dedicação, né? Que seja uma boa companhia para essa pessoa, que converse, que entenda, que seja prestativo, né? Isso tudo é algo que enriquece muito a relação entre cuidador e paciente e a família também, né? Quem trabalha em residência sabe que a relação não é somente com o assistido. Tem muitos assistidos ou pacientes que às vezes para ele qualquer pessoa que vai tá bem, mas é a família que vai estar prestando atenção. Então a nossa relação tem que ser boa não somente com esse assistido, mas também com a família que tá ali em volta, com os demais profissionais. Então é interessante ter todas essas boas qualidades e fazer tudo isso com todo mundo, né? Independente de você estar cuidando só um, mas ter todo esse respeito, essa empatia, esse carinho, responsabilidade para as pessoas que estão ali na casa, mas claro, se dedicando para essa pessoa que precisa de cuidados. Então, gente, esses são alguns pontos que eu destaquei aqui para a gente entender quais são as principais qualidades que um bom cuidador pode ter. Claro que existem muitas outras, existem muitas coisas a serem faladas, mas aqui eu trouxe algumas que são importantes para dar um bom serviço, uma boa assistência e para que aquela família, aquele paciente se sinta confortável, se sinta acolhido, se sinta bem cuidado com o serviço daquele cuidador. Então, se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha com seus colegas e acompanha a gente aqui no canal do YouTube, que a gente sempre vai trazer novos temas para vocês, tá bom? Tchau!